O milionário transformou sua vida após uma menina mendiga pedir um pedaço de lanche. A chuva caía torrencialmente em São Paulo. As ruas, abarrotadas de carros e pessoas apressadas, pareciam um mar agitado. Victor, um milionário de sucesso, observava tudo da janela do seu luxuoso apartamento. Ele tinha tudo: dinheiro, status e uma carreira brilhante. Mas, no fundo, havia algo vazio dentro dele. Num dia como aquele, os relâmpagos iluminavam a cidade, mas a escuridão em seu coração parecia mais intensa. Foi então que, ao descer do carro, ele avistou uma menina. Ela estava encolhida em um canto, a chuva escorrendo pelo cabelo sujo. Lúcia, apenas 10 anos, tinha o olhar curioso e sonhador, como se desafiando o mundo ao seu redor. A roupa esfarrapada e o estômago roncando davam sinais claros de que a vida não era fácil. Victor hesitou. Para a maioria, ela era apenas mais uma criança de rua, mas para ele, algo a tornava única. "Senhor, você pode me dar um pedaço do seu lanche?" A voz de Lúcia era pequena, mas a pergunta soou como um grito em meio ao barulho da cidade. O coração de Victor apertou. Sem saber por quê, ele se aproximou e ofereceu seu sanduíche. Os olhos de Lúcia brilharam, mas logo se apagaram, como uma chama prestes a se apagar, quando ela olhou para ele e disse: "Obrigada, senhor, mas não é só isso que eu queria." Victor franziu a testa, intrigado. Lúcia parecia guardar um segredo, algo que ia além da fome. E ali, sob a chuva que não parava, ela começou a falar. Contou sobre sua vida, suas esperanças, e com um tom inocente, revelou um nome que deixou Victor paralisado. "Meu pai se chama Eduardo." A lembrança de um passado que Victor pensava ter deixado para trás subiu à tona como uma onda intensa. Eduardo, seu irmão mais velho, desaparecera em circunstâncias misteriosas há anos. O que essa menina tinha a ver com ele? As perguntas começaram a martelar em sua mente. O que se passou entre suas famílias? O que essa menina sabia que ele não sabia? Enquanto as gotas de chuva escorriam pelo rosto de Lúcia, Victor sentiu um rompante de emoções. Ele, um homem solitário, se via desafiado a transformar sua vida egocêntrica em algo maior, algo que pudesse fazer a diferença. Mas mesmo nesse momento de conexão, um alerta ecoou em sua mente. Seu sócio desonesto, Marco, estava sempre ao seu lado, manipulando e sabotando suas ações. Será que ele impediria que Victor ajudasse a menina? Victor precisava tomar uma decisão. Com o coração acelerado e a mente fervilhando, ele percebeu que sua vida de luxo era insignificante diante da realidade de Lúcia. O que ele faria agora? Em busca de um caminho que pudesse mudar não apenas a vida dela, mas a dele também, Victor olhou para a chuva que caía, como se cada gota fosse uma resposta não dada. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Victor continuou a olhar profundamente nos olhos de Lúcia, as palavras dela ecoando em sua mente. Ele sentia um nó na garganta. O que mais essa menina sabia sobre seu irmão? O desespero e a curiosidade o consumiam. É claro que ele tinha que perguntar. Você sabe onde ele está? Seu pai, Eduardo?" A voz dele tremia. Lúcia hesitou,
como se ponderasse se deveria revelar mais. Mas antes que ela pudesse continuar, uma explosão de gritos a interrompeu. Ela é uma ladra, chama a polícia! Um grupo de pessoas cercou os dois, apontando para Lúcia, que estava encolhida, sua pequena figura agora alvo de olhares furiosos. O tumulto se espalhou como fogo em palha seca. Victor foi tomado de surpresa. Ele queria proteger Lúcia, mas o caos o deixou paralisado. No meio da multidão, uma mulher gritou. Vê a roupa dela? Ela deve ter roubado alguma coisa. A indignação tomou conta de todos. O coração de Victor disparou. Pare! Ela não fez nada! Gritou. Mas suas palavras eram abafadas pelo clamor geral. O pânico atingiu Lúcia e seus olhos se encheram de lágrimas. Victor sentiu algo quebrar dentro dele. Ele não era aquele homem inacessível. Ele era um homem que queria lutar para mudar algo. Então, uma sombra se destacou da multidão. Marco, seu sócio, apareceu, uma expressão maliciosa se espalhando pelo rosto. Ah, Victor, ajudando uma criança de rua, é? Que belo gesto! Ele se aproximou, a risada sarcástica fazendo ecoar o que já estava em seu coração. E você acha mesmo que isso vai mudar sua vida? Victor encarou Marco com desdém. O sócio não era o que se mostrava ser. Uma sensação de traição o invadiu. Um dia você vai se arrepender por promover isso. Marco provocou, dando um passo à frente, como se tivesse controle da situação. Mas nesse momento, um movimento repentino chamou sua atenção. Lúcia, em um impulso desesperado, se ergueu, enfrentando a multidão. Meu pai está vivo. Ele disse que ia voltar. Ela gritou, e as pessoas em um instante ficaram em silêncio. O impacto das palavras dela cortou o ar. Victor sentiu um frio na espinha. Como assim? Ele disse que ia voltar? As reações começaram a surgir. Murmúrios, olhares surpresos, desconfiança. A atmosfera mudou. Lúcia agora era mais do que uma mendiga. Ela era uma criadora de mistério. Como você sabe disso? Perguntou uma mulher de cabelo grisalho, sua voz cortante. O que mais você sabe sobre? Eduardo. Victor estava agora tão próximo que podia sentir a respiração apressada da menina, entrecortada pela ansiedade. Ele me deixou uma carta, com o endereço. Lúcia gaguejou. Mas neste momento, outro estrondo soou. Um tiro ecoou e o desespero tomou conta. Todos gritaram. O pânico explodiu na rua. A multidão se dispersou em todas as direções. Victor apenas conseguiu se agarrar à mão de Lúcia, puxando-a em direção à segurança. Mas seus pensamentos estavam confusos. O que significava aquilo? O que estava acontecendo? Marco, no meio do caos, tinha desaparecido. Victor sentiu uma onda de seu instinto de proteção crescer. Ele olhou para Lúcia. O que mais havia por trás daquela criança? O que Eduardo realmente significava para eles? E por que o destino os juntara ali, em meio a um dia de chuva torrencial? O coração de Victor batia rápido, e ele sabia que essa não era a última vez que ouviria a história de Lúcia. O futuro batia à porta, trazendo consigo um carregamento de segredos e revelações que explodiriam sua vida de uma vez por todas. E enquanto as sirenes soavam à distância, ele soube que estava prestes a embarcar em uma jornada que mudaria tudo. Victor segurou a mão de Lúcia com firmeza. O som do tiro ainda ecoava em sua mente, e a agitação da multidão fez seu coração disparar. Ele não podia deixar que aquela menina se machucasse. Precisava levá-la para um lugar seguro. Mas onde? As ruas estavam tomadas por pessoas em pânico, correndo em todas as direções. Vem comigo! Ele puxou Lúcia com cuidado, mas a menina hesitou. O olhar dela estava fixo em algo no meio da confusão. O que havia ali? O impulso de proteção fez Victor se virar. E então, tudo aconteceu em um flash.
Marco estava lá. Ele tinha um sorriso sarcástico nos lábios, mas havia algo estranho em seus olhos. Você realmente acha que pode salvar uma criança, Victor? Você não sabe a verdade. Ele riu. E o som da risada parecia mais um eco de um pesadelo que uma alegria. Cala a boca! Gritou Victor. Mas Marco não parou. Ele se aproximou e a multidão começou a se dispersar, criando espaço entre eles. Você não sabe o que aconteceu com o Eduardo. E essa garota? Bem, ela não é quem você pensa. Victor sentiu o corpo inteiro gelar. O que você quer dizer com isso? Ele estava confuso, mas a indignação crescia como fogo na sua barriga. Ela pode estar te levando a um buraco mais profundo. Você se lembra da situação do Eduardo? Ele não desapareceu. Ele foi simplesmente esquecido. E essa menina é a sua chave para tudo o que você não quer lembrar. As palavras de Marco cortaram o ar como uma faca. Lúcia olhava para eles, sem entender. Mas algo em seu olhar começou a mudar. O brilho de antes se apagou. Você está errado. Meu pai. Ela hesitou, como se estivesse guardando um segredo muito grande para si mesma. Ele não disse nada sobre você, não é? Você acha que poderia resgatar o que não pode ser resgatado? Marco continuou, seu sorriso se transformando em algo mais ameaçador. Você acha que a verdade vai te libertar? Saiba que a verdade do Eduardo é sombria. Chega! Victor gritou. Ele se virou para Lúcia. O que você sabe, Lúcia? O que está acontecendo? Ela respirou fundo, com os olhos cheios de lágrimas. Eu ouvi meu pai falando uma vez. Ele disse que tinha um plano. E que se algo acontecesse com ele, eu precisaria ficar longe de você. As palavras dela caíram como um peso sobre a cabeça de Victor. Ficar longe de mim? Isso não fazia sentido. Como ela poderia saber disso? Por que Eduardo estaria falando dele? E então, como se uma cortina tivesse sido puxada, tudo se revelou. Marco começou a rir novamente, e foi um riso amargo. Agora você caiu na armadilha, Victor. Lúcia não é apenas uma garotinha perdida. Ela é uma parte do seu passado que você tentou esconder, e que pode destruir tudo o que você construiu. Basta! Victor começou a recuar, segurando Lúcia, mas a menina estava em estado de choque. Então, como um truque do destino, um novo tiro foi disparado na multidão. Não era um acidente, era direcionado. O pânico recomeçou. Alguém havia colocado um alvo naquele lugar, e Victor sentiu a urgência de agir. Ele puxou Lúcia para trás de um carro, o som da confusão envolvendo-os. Precisamos sair daqui. Ele tentou acalmar a menina, mas seu olhar era distante. E enquanto a corrida do caos se desenrolava, Marco desapareceu em meio à multidão, rindo como um espectro. O que ele tinha de verdade? Qual era o plano de Eduardo? O passado estava pronto para ser revelado, e todos os segredos que Victor desejou esquecer se reuniriam em torno dele. Lúcia era apenas o começo. E no fundo do coração, ele sabia que mais surpresas estavam por vir, desafiando tudo o que acreditava saber. Victor segurou a mão de Lúcia com firmeza. O som do tiro ainda ecoava em sua mente, e a agitação da multidão fez seu coração disparar. Ele não podia deixar que aquela menina se machucasse. Precisava levá-la para um lugar seguro. Mas onde? As ruas estavam tomadas por pessoas em pânico, correndo em todas as direções. Vem comigo! Ele puxou Lúcia com cuidado, mas a menina hesitou. O olhar dela estava fixo em algo no meio da confusão. O que havia ali? Um impulso de proteção fez Victor se virar. E então, tudo aconteceu em um flash. Marco estava lá. Ele tinha um sorriso sarcástico nos lábios, mas havia algo estranho em seus olhos. Você realmente acha
que pode salvar uma criança, Victor. Você não sabe a verdade. Ele riu, e o som da risada parecia mais um eco de um pesadelo do que uma alegria. Cala a boca, gritou Victor. Mas Marco não parou. Ele se aproximou, e a multidão começou a se dispersar, criando espaço entre eles. Você não sabe o que aconteceu com Eduardo, e essa garota, bem, ela não é quem você pensa. Victor sentiu o corpo inteiro gelar. O que você quer dizer com isso? Ele estava confuso, mas a indignação crescia como fogo na sua barriga. Ela pode estar te levando a um buraco mais profundo. Você se lembra da situação do Eduardo? Ele não desapareceu. Ele foi simplesmente esquecido. E essa menina é a sua chave para tudo o que você não quer lembrar. As palavras de Marco cortaram o ar como uma faca. Lúcia olhava para eles, sem entender. Mas algo em seu olhar começou a mudar. O brilho de antes se apagou. Você está errado, meu pai! Ela hesitou, como se estivesse guardando um segredo muito grande para si mesma. Ele não disse nada sobre você, não é? Você acha que poderia resgatar o que não pode ser resgatado? Marco continuou, seu sorriso se transformando em algo mais ameaçador. Você acha que a verdade vai te libertar? Saiba que a verdade do Eduardo é sombria. Chega! Victor gritou. Ele se virou para Lúcia. O que você sabe, Lúcia? O que está acontecendo? Ela respirou fundo, com os olhos cheios de lágrimas. Eu ouvi meu pai falando uma vez. Ele disse que tinha um plano, e que se algo acontecesse com ele, eu precisaria ficar longe de você. As palavras dela caíram como um peso sobre a cabeça de Victor. Ficar longe de mim? Isso não fazia sentido. Como ela poderia saber disso? Por que Eduardo estaria falando dele? Nesse instante, algo chocante aconteceu. Um barulho estrondoso ecoou logo atrás deles. Um carro desgovernado surgiu, atravessando a rua como um míssil em direção à multidão em pânico. Cuidado! Victor gritou, puxando Lúcia para o lado, mas uma sombra rápida passou perto deles. A colisão foi aterradora. O carro atingiu um grupo de pessoas, deixando caos e gritos pelo ar. Mas, enquanto a massa de corpos e tumulto se espalhava, Victor, ao olhar para o carro, uma familiaridade o atingiu como um raio. Ele reconheceu a placa. Era do pai. Eduardo havia deixado o carro dele aqui. A revelação fez Victor tremer. Ele se virou para Lúcia, seu olhar agora carregado com um número infinito de perguntas. O que significa isso? Seu pai, ele está envolvido nisso? Mas a expressão de Lúcia estava vazia, quase como se ela estivesse compreendendo tudo naquele exato momento. Victor respirou com dificuldade. A conexão entre eles, o fato de que Eduardo deixou o carro dele, era impossível de ignorar. Marco havia plantado uma dúvida tão profunda que estava começando a dar frutos. Enquanto o pânico reinava, novos pensamentos surgiam. O que mais Lúcia sabia? Qual era realmente o plano de Eduardo? Precisamos ir! Ele falou, contrabalançando a urgência e a confusão, puxando a mão da menina. Mas o que deveria ser um caminho de fuga se tornou um labirinto de incertezas. A cada passo que damos, a tensão crescia. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo entre eles, e o peso do que Victor descobriu permanecia em seu peito, como um peso insuportável. Enquanto eles se afastavam do caos, um grito atravessou a atmosfera. Era uma mulher que parecia lembrar de algo, uma testemunha. A criança, ela sabe algo, e aqueles que a seguem também. Qualquer sentido de segurança que Victor tinha se desintegrou. O futuro estava se formando diante dele, e tudo o que antes parecia claro, agora era um borrão obscuro de segredos e mentiras. E no fundo do coração,
Ele sabia que as respostas estavam mais perto do que nunca, mas a verdade poderia ser sua condenação. Victor segurou a mão de Lúcia com firmeza. O som do tiro ainda ecoava em sua mente, e a agitação da multidão fez seu coração disparar. Ele não podia deixar que aquela menina se machucasse. Precisava levá-la para um lugar seguro. Mas onde? As ruas estavam tomadas por pessoas em pânico, correndo em todas as direções. Vem comigo! Ele puxou Lúcia com cuidado, mas a menina hesitou. O olhar dela estava fixo em algo no meio da confusão. Um impulso de proteção fez Victor se virar. E então, tudo aconteceu em um flash. Marco estava lá. Ele tinha um sorriso sarcástico nos lábios, mas havia algo estranho em seus olhos. Você realmente acha que pode salvar uma criança, Victor? Você não sabe a verdade. Ele riu, e o som da risada parecia mais um eco de um pesadelo do que uma alegria. Cala a boca! Gritou Victor. Mas Marco não parou. Ele se aproximou e, enquanto a multidão começou a se dispersar, criando espaço entre eles, Marco lançou uma bomba de fumaça no chão. A nuvem espessa se espalhou, mergulhando o cenário em um caos de gritos e desespero. Você não sabe o que aconteceu com Eduardo. E essa garota? Bem, ela não é quem você pensa. As palavras de Marco cortaram o ar como uma faca. Victor sentiu o corpo inteiro gelar. O que você quer dizer com isso? Ele estava confuso e, ao mesmo tempo, seu estômago formigava de adrenalina. O que aquele homem estava insinuando? Ela pode estar te levando a um buraco mais profundo. Você se lembra da situação do Eduardo? Ele não desapareceu, ele foi simplesmente esquecido. E essa menina é a sua chave para tudo o que você não quer lembrar. Os rostos perturbados ao redor dele estavam cada vez mais próximos. Lúcia olhava para os dois sem entender, mas algo em seu olhar começou a mudar. O brilho de antes se apagou. Você está errado, meu pai! Ela hesitou e, pela primeira vez, Victor a viu hesitar. Marco sorriu, com um brilho de malícia. Eu sei mais do que você imagina, Victor. Lúcia, ela não é sua sobrinha. Ela é sua filha. As palavras de Marco soaram como uma explosão. Victor ficou paralisado. O quê? Se Lúcia não era apenas uma menina mendiga, o que isso significava? Lúcia olhou para ele, o rosto pálido, e era como se o mundo tivesse parado. A sangue frio que escorreu pela mente de Victor a fez sentir um nó na garganta. Tudo o que ele achava que sabia sobre seu passado, sobre Eduardo, parecia desabar ao seu redor. Não, isso não pode ser verdade. Ele não acreditava, mas havia uma parte de si que sentia uma tempestade se formando. Ela tinha a idade exata, o cabelo que lembrava o seu. Victor respirou com dificuldade e as perguntas começaram a explodir. Como assim? Filha, eu nunca soube. Eduardo nunca quis que você soubesse. Ele a escondeu depois de tudo o que aconteceu. Marco ficou mais próximo, como se alimentasse do caos. E agora você precisa escolher sua vida rica, seus negócios ou a verdade que pode destruir tudo. Victor sentiu o chão tremer sob seus pés. A multidão começava a se afastar, mas ele não conseguia se mover. O que mais Lúcia sabia? Qual era realmente o plano de Eduardo? Um grito distante interrompeu seus pensamentos. A criança, ela sabe de algo, e aqueles que a seguem também. Os olhos de Lúcia se arregalaram. Havia algo de aterrador ali. Victor puxou a mão dela, mas seu corpo estava trêmulo. Ao olhar mais de perto, ele percebeu que as lágrimas escorriam pelo rosto da menina. Eu só queria que ele voltasse. Eu só queria que ele me amasse, ela murmurou. E cada palavra parecia uma facada no coração de Victor. Ele se virou para encarar Marco,
mas ele já havia sumido na confusão, deixando para trás um rastro de perguntas e desespero. O que eu faço agora? Victor olhou para Lúcia, sua pequena figura se perdendo em meio ao caos. O futuro se estendia em um mar de incertezas, e Victor sentia o peso das escolhas que nunca fez. E lá, no fundo, ele sabia que as respostas estavam mais perto do que nunca, mas poderiam muito bem ser sua condenação. Victor segurou a mão de Lúcia com firmeza. O som do tiro ainda ecoava em sua mente. O desespero e a agitação ao redor deixavam seu coração acelerado. Estava tudo confuso, mas ele não podia deixar que ela se machucasse. Precisava levá-la para um lugar seguro. Porém, onde? As ruas estavam tomadas por pessoas em pânico, correndo em todas as direções. Vem comigo! Ele puxou Lúcia, mas a menina hesitou, olhando fixamente em direção a algo no meio do tumulto. O que seria? Instintivamente, Victor virou-se e deu de cara com Marco. Você acha que pode salvar essa criança, Victor? Marco tinha um sorriso sarcástico, mas havia uma frieza em seus olhos. Você não sabe a verdade. Ele riu e o som da risada atravessou o caos. Cala a boca! Gritou Victor. Mas Marco não parecia preocupado. Ele se aproximou mais, e a multidão começou a se dispersar, criando espaço entre eles. Você não sabe o que aconteceu com o Eduardo. E essa garota? Bem, ela não. É quem você pensa. O estômago de Victor revirou. O que está dizendo? Seus olhos se estreitaram enquanto sua raiva crescia. Ela pode estar te levando a um buraco mais profundo. Você se lembra da situação do Eduardo? Ele não desapareceu. Foi simplesmente esquecido. E essa menina é a chave para tudo o que você não quer lembrar. Marco parecia se divertir, e Victor estava prestes a explodir. As palavras de Marco o atingiram. O que ele quis dizer com isso? Lúcia olhava de um para o outro, sem entender. Você está errado. Meu pai... Ela começou, mas a voz falhou, como se estivesse lutando contra o peso de um segredo pesado. Ela não disse nada sobre você, não é? O que você acha? Que vai conseguir ao tentar resgatar o que não pode ser resgatado? Marco continuou seu ataque verbal como um predador em cima da presa. Chega! Victor gritou, virando-se para Lúcia. O que você sabe, Lúcia? O que está acontecendo? Ela respirou fundo, lágrimas escorrendo. Eu ouvi meu pai falando uma vez que se algo acontecesse com ele, eu precisaria ficar longe de você. Mas antes que Victor pudesse processar isso, a multidão se agitou ainda mais. Uma mulher gritou. A criança! Ela sabe de algo, e aqueles que a seguem também. E então, como se caísse a cortina, Marco começou a rir novamente. Então a cena foi cortada por um barulho ensurdecedor. Um carro desgovernado atingiu a calçada, subindo em uma calçada próxima, e levando tudo pelo caminho. Victor puxou Lúcia para o lado. Mas, quando olhou novamente para a direção do carro, algo chamou sua atenção. Era a placa. Ele reconheceu. Era do pai. Eduardo havia deixado o carro dele ali. Uma sensação estranha o invadiu. O que isso significa? Sua mente girava. Eduardo, ele estava envolvido? Murmurou Victor, incrédulo. O carro fora deixado ali propositadamente. Ele olhou para Lúcia, seu coração batendo descompassado. Seu pai, o que mais você sabe? Então, a reviravolta. Enquanto tentava entender, Lúcia começou a se afastar dele. O olhar dela tornou-se distante, como se estivesse descobrindo algo terrível. Meu pai, não pode ser verdade. Ele disse que eu só viria até você se algo acontecesse. Lúcia, espere! Victor chamou, vendo a expressão dela mudar. E então, em um movimento rápido, ela olhou bem no fundo de seus olhos e disse: Eu não sou sua filha.
Sou filha da mãe do Eduardo. O ar ficou pesado. A revelação, a estupefação. Lúcia não era a criança que ele pensava que era. O chão sob seus pés parecia desmoronar. A verdade não era o que ele imaginava. Marco sorriu, satisfeito. Ele havia plantado uma bomba. E agora, tudo estava prestes a explodir. Agora você entende, Victor? É tudo uma mentira. E você se deixou levar por um sonho que nunca foi seu. E antes que Victor pudesse responder, o barulho de sirene se aproximou, e a realização do que estava prestes a acontecer apertou seu peito. O caos reinava, e tudo o que ele acreditou estar claro agora parecia envolto em trevas. O futuro estava incerto, e ele sabia que precisava correr, mas as escolhas eram sombrias. Vamos! Gritou, pegando Lúcia pela mão e fugindo da cena, mas sua mente estava um turbilhão. O que mais ele não sabia? Qual era a verdade sobre o passado e quem realmente era Lúcia? O mistério apenas começava. Victor segurou a mão de Lúcia com firmeza. O som do tiro ainda ecoava em sua mente. O desespero e a agitação ao redor deixavam seu coração acelerado. Estava tudo confuso, mas ele não podia deixar que ela se machucasse. Precisava levá-la para um lugar seguro. Porém, onde? As ruas estavam tomadas por pessoas em pânico, correndo em todas as direções. Vem comigo! Ele puxou Lúcia, mas a menina hesitou, olhando fixamente para algo no meio do tumulto. O que seria? Instintivamente, Victor virou-se e deu de cara com Marco. Você acha que pode salvar essa criança, Victor? Marco tinha um sorriso sarcástico, mas havia uma frieza em seus olhos. Você não sabe a verdade. Ele riu e o som da risada atravessou o caos. Cala a boca! Gritou Victor. Mas Marco não parecia preocupado. Ele se aproximou mais, e a multidão começou a se dispersar, criando espaço entre eles. Você não sabe o que aconteceu com o Eduardo. E esta garota? Bem, ela não é quem você pensa. O estômago de Victor revirou. O que está dizendo? Seus olhos se estreitaram enquanto sua raiva crescia. Ela pode estar te levando a um buraco mais profundo. Você se lembra da situação do Eduardo? Ele não desapareceu. Foi simplesmente esquecido. E essa menina é a chave para tudo que você não quer lembrar. As palavras de Marco o atingiram. O que ele quis dizer com isso? Lúcia olhava de um para o outro, sem entender. Você está errado. Meu pai, ela começou, mas a voz falhou, como se estivesse lutando contra o peso de um segredo. Ela não disse nada sobre você, não é? O que você acha que vai conseguir ao tentar resgatar o que não pode ser resgatado? Marco continuou seu ataque verbal, como um predador em cima da presa. Chega! Victor gritou, virando-se para Lúcia. O que você sabe, Lúcia? O que está acontecendo? Ela respirou fundo, lágrimas escorrendo. Eu ouvi meu pai falando uma vez que se algo acontecesse com ele, eu precisaria ficar longe de você. Mas antes que Victor pudesse processar isso, a multidão se agitou ainda mais. Uma mulher gritou, a criança, ela sabe de algo, e aqueles que a seguem também. E então, como se caísse a cortina, Marco começou a rir novamente. Então, a cena foi cortada por um barulho ensurdecedor. Um carro desgovernado atingiu a calçada, subindo em uma calçada próxima e levando tudo pelo caminho. Victor puxou Lúcia para o lado, mas quando olhou novamente para a direção do carro, algo chamou sua atenção. Era a placa. Ele reconheceu. Era do pai. Eduardo havia deixado o carro dele ali. Uma sensação estranha o invadiu. O que isso significa? Sua mente girava. Eduardo, ele estava envolvido? Murmurou Victor, incrédulo.
O carro fora deixado ali propositadamente. Ele olhou para Lúcia, seu coração batendo descompassado. Seu pai, o que mais você sabe? Então a reviravolta. Enquanto tentava entender, Lúcia começou a se afastar dele. O olhar dela tornou-se distante, como se estivesse descobrindo algo terrível. Meu pai? Não pode ser verdade. Ele disse que eu só viria até você se algo acontecesse. Lúcia, espere! Victor chamou, vendo a expressão dela mudar. E então, em um movimento rápido, ela olhou bem no fundo de seus olhos e disse: Eu não sou sua filha. Sou filha da mãe do Eduardo. O ar ficou pesado. A revelação foi como uma explosão. Victor ficou paralisado. O quê? Se Lúcia não era a criança que ele pensava que era, o que isso significava? O chão sob seus pés parecia desmoronar. A verdade não era o que ele imaginava. Marcos sorriu satisfeito. Ele havia plantado uma bomba, e agora tudo estava prestes a explodir. Agora você entende, Victor? É tudo uma mentira. Marco gritou, rindo, enquanto as vozes na multidão se tornavam murmúrios de confusão e choque. Você se deixou levar por um sonho que nunca foi seu. O coração de Victor disparou. A dor subiu por sua garganta. O que mais estava escondido? O que mais Eduardo havia ocultado? Ele olhou para Lúcia, que agora tremia, e uma onda de desespero a invadia. Precisamos ir, já! Ele gritou, puxando Lúcia, que olhava para ele com os olhos arregalados, sem compreensão, sem proteção. Mas antes que pudessem se mover, um grito cortou o ar. Lúcia, não! Você não pode ir com ele! Uma figura familiar emergiu da multidão. Uma mulher com uma expressão de terror e desespero no rosto. Era a mãe de Lúcia. Ele não é quem você pensa. Ele não é seu amigo. As palavras da mulher foram como um soco no estômago de Victor. Lúcia olhou entre ele e a mãe, confusa, sua pequena mente aturdida. Vem comigo, Lúcia! A mãe estendeu a mão, a voz aflita. Victor tentou protestar, mas as palavras falharam. Um turbilhão de emoções se formava. A verdade estava se desenrolando como um fio solto, pronto para se desenredar em um colapso. Quem você realmente é, Victor? Perguntou a mulher, os olhos cheios de recriminação. O que você fez com Eduardo? A multidão estava em silêncio, todos esperando pela resposta. Victor estava na beira do abismo, prestes a perder tudo. E enquanto olhava nos olhos de Lúcia, a verdade do passado e o peso da responsabilidade o atingiram com toda a força. O que mais havia na história? A resposta pulsava no ar pesado, vibrante de tensão. O que ele diria agora? O que eu poderia fazer? O futuro estava se desdobrando ali mesmo. E a cada batida de seu coração, as consequências aumentavam, como uma tempestade à espreita, pronta para desabar sobre eles. Victor estava paralisado. As palavras da mãe de Lúcia ecoavam em sua mente, cada sílaba formando um peso enorme em seu peito. Ele encarou a mulher, a confusão estampada no rosto. E enquanto isso, Lúcia olhava para os dois, sem saber quem acreditar. O mundo girava ao seu redor. Quem você realmente é, Victor? A mulher repetiu, com uma intensidade que cortava o ar. O que você fez com Eduardo? E essas perguntas o atingiram como uma flecha. O que Eduardo tinha a ver com isso? O que significava tudo aquilo? O rosto de Lúcia estava pálido, os olhos arregalados, captando a atenção. A multidão ao redor começou a murmurar, críticas e especulações se espalhando. As vozes pareciam um eco distante, mas Victor podia sentir as olhadas de reprovação. Eu não sei. Suas palavras saíram hesitantes, quase num sussurro. Ele queria gritar, dar um passo à frente, mas algo o prendia no lugar.
A realidade estava mudando antes de seus olhos. A verdade sobre Eduardo e sobre ele mesmo estava prestes a se desenrolar. Ele nunca disse nada sobre mim, disse Lúcia, com a voz trêmula. Eu só queria que ele voltasse. Era uma declaração de desespero que cortou o coração de Victor ao meio. Lúcia não merecia isso. De repente, um grito estridente rasgou o ar e todos se viraram. Um homem, desarrumado e com um olhar faminto, apareceu no meio da multidão. Lúcia, você não deveria estar aqui. Ele gritou, sua voz carregada de pensão. A mulher, a mãe dela, ignorou a advertência e procurou mais informações sobre o que estava acontecendo. Mas o homem parecia aluado, os olhos percorrendo a multidão. Get out! Não se aproxime dela! Ele berrou para Victor, segurando um objeto que brilhava ameaçadoramente em suas mãos. Victor sentiu o medo e a urgência se misturarem. O que você quer? Ele perguntou, a voz firme, mas o coração disparado. O homem parecia prestes a entrar em pânico. Ela é uma peça no plano dele, gritou o homem estridentemente. O Eduardo queria que ela soubesse a verdade antes que tudo se acabasse. O que isso significava? Antes que quem se acabasse? Victor tremeu, uma onda de adrenalina subindo por seu corpo. Ele se foi. Não podemos fazer nada agora. A mãe de Lúcia tentou puxá-la para longe, mas a menina permanecia paralisada, o olhar fixo no homem. Eu não sou só um vendedor de sonhos, ele gritou, agitando o objeto. A verdade está aqui, e você é a chave, Lúcia. Você precisa entender o que realmente aconteceu. O silêncio tomou conta do lugar. As palavras esmagueavam a tensão que carregava, e tudo o que Victor pensou que sabia sobre o passado estava agora se desmoronando. A revelação estava prestes a explodir como um balão prestes a estourar. Então, em um movimento repentino, o homem jogou o objeto para o chão. Um estalo ecoou pela multidão, e a poeira se levantou tornando o ar espesso. Victor mal teve tempo de reagir. O homem foi atirado para o lado como um boneco de pano, e Marco apareceu das sombras sorrindo. Surpresa, Victor! Não era apenas uma questão de salvar uma criança, era sobre a verdade, e você caiu no meu plano direitinho. Ele exclamou, um olhar de triunfo nos olhos, como se tivesse orquestrado um grande espetáculo. A multidão estava agora em estado de choque. As revelações estavam sendo lançadas como uma chuva de meteoros, e Victor se sentia sem chão. Lúcia tremia ao seu lado, e enquanto a poeira do chão se assentava, Victor percebeu que tudo o que havia construído estava em ruínas. O passado machucado estava resgatado, e ele não tinha ideia do que aconteceria a seguir. Como assim, Marco? O que você está falando? Victor perguntou, o desespero crescendo. Mas Marco apenas sorriu, aquele sorriso maligno. Você quer a verdade? Construa o seu caminho com ela. Mas se prepare, porque nada será como antes. As palavras de Marco se entrincheiraram na mente de Victor, enquanto ele olhava para Lúcia, que agora estava assustada e perdida. O que mais estava escondido nas sombras do passado? O que mais Eduardo e Marco tinham tramado? A realidade estava prestes a ser despedaçada, e os próximos momentos poderiam mudar tudo. Victor estava paralisado. As palavras da mãe de Lúcia ecoavam em sua mente, cada sílaba formando um peso enorme em seu peito. Ele encarou a mulher, a confusão estampada no rosto, enquanto Lúcia olhava para os dois, sem saber quem acreditar. O mundo girava ao seu redor. Quem você realmente é, Victor? A mulher repetiu, com uma intensidade que cortava o ar. O que você fez com Eduardo? Essas perguntas o atingiram como uma flecha. O que Eduardo tinha a ver com isso?
O que significava tudo aquilo? O rosto de Lúcia estava pálido, os olhos arregalados, captando a atenção. A multidão ao redor começou a murmurar, críticas e especulações se espalhando. As vozes pareciam um eco distante, mas Victor podia sentir as olhadas de reprovação. Eu não sei. Suas palavras saíram hesitantes, quase num sussurro. Ele queria gritar, dar um passo à frente, mas algo o prendia no lugar. A realidade estava mudando diante de seus olhos. A verdade sobre Eduardo e sobre ele mesmo estava prestes a ser revelada. Ele nunca disse nada sobre mim, disse Lúcia, com a voz trêmula. Eu só queria que ele voltasse. Era uma declaração de desespero que cortou o coração de Victor ao meio. Lúcia não merecia isso. De repente, um grito estridente rasgou o ar, e todos se viraram. Um homem desarrumado e com um olhar faminto apareceu no meio da multidão. Lúcia, você não deveria estar aqui, ele gritou, sua voz carregada de tensão. A mulher, a mãe dela, ignorou a advertência e procurou mais informações sobre o que estava acontecendo. Mas o homem parecia aluado, os olhos percorrendo a multidão. Saia, não se aproxime dela, ele berrou para Victor, segurando um objeto que brilhava ameaçadoramente em suas mãos. Victor sentiu o medo e a urgência se misturarem. O que você quer? Ele perguntou, a voz firme, mas o coração disparado. O homem parecia prestes a entrar em pânico. Ela é uma peça no plano dele, gritou o homem estridentemente. O Eduardo queria que ela soubesse a verdade antes que tudo se acabasse. O que isso significava? Antes que quem se acabasse? Victor tremeu, uma onda de adrenalina subindo por seu corpo. Ele se foi! Não podemos fazer nada agora! A mãe de Lúcia tentou puxá-la para longe, mas a menina permanecia paralisada, o olhar fixo no homem. Eu não sou só um vendedor de sonhos, ele gritou, agitando o objeto. A verdade está aqui, e você é a chave, Lúcia. Você precisa entender o que realmente aconteceu. O silêncio tomou conta do lugar. As palavras esmagueavam a tensão que carregava, e tudo o que Victor pensou que sabia sobre o passado estava agora se desmoronando. A revelação estava prestes a explodir como um balão prestes a estourar. Então, em um movimento repentino, o homem jogou o objeto para o chão. Um estalo ecoou pela multidão, e a poeira se levantou, tornando o ar espesso. Victor mal teve tempo de reagir. O homem foi atirado para o lado como um boneco de pano, e Marco apareceu das sombras, sorrindo. Surpresa, Victor! Não era apenas uma questão de salvar uma criança. Era sobre a verdade, e você caiu no meu plano direitinho, ele exclamou, um olhar de triunfo nos olhos, como se tivesse orquestrado um grande espetáculo. A multidão estava agora em estado de choque. As revelações estavam sendo lançadas como uma chuva de meteoros. Victor sentia seu estômago embrulhar. O que mais estava acontecendo? O homem caído começou a se contorcer no chão, e a luz do sol se filtrava entre as nuvens de poeira, iluminando seu rosto. Era Eduardo. A sensação de choque tomou conta. Eduardo? Victor quase gritou, os olhos arregalados. Você tá vivo? Ele se aproximou, mas Eduardo levantou a mão, sua expressão cheia de dor. Você precisa ser forte, Victor. Tudo isso foi parte do plano. Marco, ele não é quem você pensa. A voz de Eduardo era um sussurro, fraca e trêmula. Lúcia começou a chorar, confusa, olhando entre os dois homens. Há muitos segredos que você não conhece. Eduardo continuou, sua respiração falhando. E Lúcia, ela é parte de tudo isso. Antes que ele pudesse finalizar, o homem desarrumado avançou de novo, abrindo a boca. É verdade.
A verdade está dentro dela. E com isso, o pânico se espalhou novamente, os olhares da multidão se voltando para Lúcia, como se ela fosse o centro de um quebra-cabeça obscuro. O coração de Vítor disparava. O que Eduardo estava tentando dizer? O que era essa verdade? A cena se desenrolava como um filme. Victor percebeu que tudo o que ele acreditava soltar-se do chão, enquanto a revelação ameaçava despedaçar a vida que ele conhecia. Lúcia, espera! Victor gritou, mas era tarde demais. Lúcia deu um passo atrás, segurando a cabeça, como se a verdade a estivesse esmagando. Eu não quero saber, ela gritou, e essa declaração reverberou como um eco. O que aconteceria agora? E mais importante, quais segredos estavam prestes a vir à tona? O futuro deles estava em jogo, e a verdade nunca pareceu tão sombria. Vítor estava paralisado. As palavras da mãe de Lúcia ecoavam em sua mente, cada sílaba formando um peso enorme em seu peito. Ele encarou a mulher, a confusão estampada no rosto, enquanto Lúcia olhava para os dois, sem saber em quem confiar. O mundo girava ao seu redor. Quem você realmente é, Vítor? A mulher repetiu, com uma intensidade que cortava o ar. O que você fez com Eduardo? Essas perguntas o atingiram como uma flecha. O que Eduardo tinha a ver com isso? O que significava tudo aquilo? O rosto de Lúcia estava pálido, os olhos arregalados, captando a tensão crescente na multidão. As pessoas começaram a murmurar, uma onda de críticas e especulações se espalhando. Os olhares de reprovação, que estavam ligados nele, eram quase palpáveis. Eu não sei, suas palavras saíram hesitantes, quase como um sussurro. Ele queria gritar, dar um passo à frente, mas algo o impedia. A realidade estava mudando diante de seus olhos. A verdade sobre Eduardo e sobre ele mesmo estava prestes a ser revelada. Ele nunca falou nada sobre mim, disse Lúcia com a voz trêmula. Eu só queria que ele voltasse. Era uma declaração de desespero que cortou o coração de Victor. A pequena não merecia isso. Então, um grito estridente cortou o ar. Todos se viraram para um homem desarrumado, com um olhar faminto, que apareceu na multidão. Lúcia, você não deveria estar aqui, ele gritou, as palavras carregadas de tensão. A mulher olhou para ele, preocupada, enquanto tentava compreender o que estava acontecendo. Mas, no fundo, estava evidente que o homem estava confuso e perdido, como se estivesse fora de lugar. Saia! Não se aproxime dela! Ele berrou para Victor, segurando um objeto que brilhava ameaçadoramente nas mãos. Victor sentiu medo e urgência se misturarem. O que você quer? Ele perguntou, a voz firme, mas o coração disparado. O homem parecia prestes a entrar em pânico novamente. Ela é uma peça-chave nesse plano, gritou o homem. Eduardo queria que ela soubesse a verdade antes que tudo acabasse. O que isso significava? Antes que quem acaba? Victor tremia de nervoso, uma onda de adrenalina subindo por seu corpo. Ele se foi, não podemos fazer nada agora. A mãe de Lúcia puxou-a para longe, mas a menina estava paralisada, olhando fixamente para o homem. Eu não sou só um vendedor de sonhos, ele gritou, agitando o objeto. A verdade está aqui, e você é a chave, Lúcia. Você precisa entender o que realmente aconteceu. O silêncio tomou conta do lugar. As palavras caíram como chumbo, e tudo o que Victor pensou que sabia estava agora desmoronando. A revelação estava prestes a explodir, e seu coração disparava. Então, em um movimento repentino, o homem jogou o objeto para o chão. Um estalo ecoou pela multidão, e a poeira levantou, tornando o ar espesso. Victor mal teve tempo de reagir. O homem foi atirado para o lado como um boneco, e de repente, Marcos surgiu das sombras, sorrindo. Surpresa, Victor. Não era apenas sobre salvar uma criança.
Era sobre a verdade. E você caiu direitinho no meu plano, exclamou Marco, enquanto os olhos da multidão se arregalavam em choque. A cena agora estava caótica. O homem caído se contorcia no chão. Victor reconheceu o rosto. Era Eduardo. Eduardo? Victor quase gritou, os olhos arregalados. Você está vivo? Ele se aproximou, mas Eduardo levantou a mão, sua expressão cheia de dor. Você precisa ser forte, Victor. Tudo isso foi parte do plano. Marco, ele não é quem você pensa. A voz de Eduardo soou fraca, mas suas palavras estavam carregadas de significado. Lúcia, olhando entre os dois, estava em um estado de desespero. Há muitos segredos que você não conhece. Eduardo continuou, a respiração falhando. E Lúcia, ela é parte de tudo isso. Antes que ele pudesse terminar, o homem desarrumado avançou de novo, abrindo a boca. É verdade, a verdade está dentro dela. E assim, o pânico se espalhou novamente. Todos olhavam para Lúcia, como se ela fosse o centro de um quebra-cabeça obscuro. O coração de Victor acelerava. O que Eduardo estava tentando dizer? O que era essa verdade? A cena se desenrolava como um filme. Victor percebeu que tudo que ele acreditou estava se despedaçando, enquanto a revelação ameaçava destruir a vida que ele conhecia. Lúcia, espera! Victor gritou, mas era tarde demais. A pequena deu um passo para trás, segurando a cabeça, como se a verdade a estivesse esmagando. Eu não quero saber, ela gritou, e sua declaração reverberou, deixando o ambiente pesado. O que aconteceria agora? O que mais estar aberto agora poderia afetar o que restava de suas vidas? A verdade nunca pareceria tão assustadora. Um silêncio profundo preencheu o ar, e no fundo dele, Victor se perguntou se alguma vez seriam realmente livres. E enquanto a multidão aguardava uma resposta, os rostos se voltando para ele, uma pergunta pairava no ar. Estariam prontos para encarar a verdade juntos ou permaneceriam perdidos em seus próprios segredos e medos? Não deixe o que aconteceu aqui passar em branco. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio, e só os verdadeiros fãs compreendem a importância de agir. Não espere nem mais um segundo para compartilhar, porque o próximo mistério está logo ali.